Começando mais um Buddycast para você que está aí atrás de conteúdo de qualidade, o melhor canal da região norte para vocês, conhecendo um pouco sobre medicina, treinamento, saúde e qualidade de vida. E hoje eu trouxe um ícone aqui, o cara, ele é um dos precursores aqui no norte do esporte, da saúde, agora da nutrição e fazer um trabalho incrível. Eu tenho a honra de apresentar para vocês esse grande ícone inspirador, Daniel Guedes, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu conheço essa cidade, eu já trabalhei aqui com outras áreas. E vocês não sabem, mas foi daqui talvez que eu consegui recurso para montar a minha primeira loja de suplementos. Depois fui para a clínica e agora estou com o instituto, né? Ninguém imaginou que eu ia me tornar um atleta. Ia plantar sementes aqui, ia plantar sementes em Rondônia, Manaus, né? Eu tenho grande carinho e ciência de que realmente eu influei bastante o esporte, construí grandes atletas, incentivei grandes atletas. Hoje eu vejo um atleta que era meu filho, que já se formou, já tem um filho, e já está preparando outros atletas. Eu sou praticamente vô, bisavô, né? Hoje eu deixo eles se prepararem mais. Hoje eu trabalho mais preparando pessoas normais, transformando a vida de pessoas normais, mudando hábitos. Então eu sou especialista em mudança de hábito. Atleta, esporte sempre vai ser meu hobby, é a minha paixão. Mas a essência do fisiculturismo, a essência de você perder gordura, a essência de você ganhar uma massa muscular, isso é para todo mundo, né? Só muda o caminho da decisão final. Mas a essência de ter uma mente forte, de saber ter uma disciplina melhor, isso o fisiculturismo me deu, né? E ninguém tira. E as pessoas nem sabem, mas eu trato desde uma criança de 7 anos, o idoso de 80 anos, com o mesmo processo que eu trato um atleta de fisiculturismo, porém, claro, com caminhos e objetivos diferentes, mas a essência é a mesma. Uma das coisas importantes, né, Daniel, é avaliar o ser humano como ser humano, não o ser humano pela dor. Porque a medicina, nós médicos, nós aprendemos muito a cuidar do doente ou cuidar da doença. E muitas vezes o contexto ele foi se deixando de lado. E o cara vinha, muitas vezes não conseguia evoluir, tropeçava nos mesmos lugares. Chegava assim, poxa, fulano consegue porque é mais fácil. Fulano consegue porque tem uma genética boa. Fulano consegue porque ele não tem filho. Fulano... E nós médicos, não, peraí, era dor o quê? Dor no dedo? Beleza, dor no dedo. Não, doutor, eu também tô com uma dor nas costas. Não, a ortopedista. Você não veio pra falar de dedo. Ah, eu tô com problema de intestino. Não, ó, isso aí é com o gastro. E automaticamente, às vezes, as pessoas precisavam do quê? De um acolhimento, de um direcionamento. E depois, a partir de então, ele ficava motivado para seguir os caminhos. Perfeito. Como é que foi a mudança de vida do Daniel, atleta? Eu queria que tu contasse, pessoal, um pouco. Com quantos anos você começou a competir? Como foi essa história? E a virada de chave, Daniel cuidando agora de pessoas normais, com o instituto completo. Como é que foi essa mudança? Perfeito, vamos lá. Primeiro, todo mundo tem que entender que eu fui uma pessoa normal, com vários problemas, dificuldades, noitadas, indisciplinas. Eu sou uma pessoa normal até hoje, eu só aprendi a ter mais disciplina e hábitos em comer, por exemplo, e a treinar. Eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho alma, eu tenho espírito, eu tenho um coração, eu tenho sentimentos, normal. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família. Eu entrei no esporte com 31 anos, por um incentivo realmente até do Leandro Portela, que está aqui, e de mais um amigo. Eu gostava da musculação, eu não era apaixonado pelo fisiculturismo. E aí me decidiram botar lá na jaula para ser o primeiro atleta entre nós, com 31 anos, então eu fiz a minha estreia. Tu não era tão novinho mais, não, né, cara? Não, já era tão novinho não. Então assim, a minha vida, eu posso falar que a minha vida mudou graças a Deus e graças ao esporte. Então talvez Deus colocou o esporte na minha vida, porque até os 30 anos a minha vida era bem desregrada. E a partir do meu primeiro campeonato, que eu tive que me disciplinar e passar por testes, eu tive que sair da vida que eu vivia e começar a me preparar para viver uma nova vida. A partir dessa vida, para minha primeira preparação, eu sofri tanto, cara, mas tanto, foi tão difícil para mim que eu falei, meu irmão, nunca mais eu vou fazer uma preparação dessa, porque naquela época, em 2011, mano, parece que não faz muito tempo, mas naquele tempo, cara, você não tinha contato com nada. O Fernando Maradona foi o meu primeiro preparador, mas antes disso tinha um outro amigo, cara, e foi muito difícil, a gente errou bastante. E eu sempre falo que a gente nunca erra, né? Um erro onde você consegue
achar os defeitos para tentar novamente, aquele erro foi bem sucedido. Então, todos os meus erros foram bem sucedidos para me tornar a pessoa que eu sou. A partir daí, eu comecei a cuidar de pessoas com suplementos. E depois eu senti uma carência. As pessoas, elas colocavam toda a vida delas em cima de um suplemento de mudança. Cara, eu vou tomar um termogênico para secar, eu vou tomar isso aqui para me ficar forte. E eu sabia que não era. A partir dali, cara, eu comecei a estudar a nutrição. Depois de atleta, eu comecei a preparar atletas, eu tive bons professores e eu acho que eu tinha o talento para isso. Então, primeiro eu comecei a transformar a vida de pessoas normais que se tornaram grandes atletas. Pablo Henrique, Everton Ribeiro, Renan Exposto, Thiago Carvalho, Edmundo Marques. O Edson daqui foi o cara, a primeira vez que ele subiu eu vi e chamei ele para o meu time, hoje ele já faz um grande trabalho. A partir daí, eu desenvolvi uma doença em 2013, retocolite ulcerativa. E essa doença, diretamente do intestino, ela começou a tirar toda a minha qualidade de vida e começou a tirar os meus sonhos em relação ao esporte. Então, eu comecei a me adaptar, eu comecei a estudar sobre essa doença, eu comecei a estudar sobre saúde, eu entendi o que era perder qualidade de vida. Então, quando o paciente chega comigo que ele não tem nada, eu falo assim, cara, você não queira perder a sua qualidade de vida, você está falando com quem já perdeu. E hoje eu vivo minimizando os danos que uma doença me causa. Então eu fui em todos os médicos, todos os hospitais, e hoje eu trato a minha doença depois de tanto estudar. Cara, explica o pessoal um pouco aí, Daniel, o que seria retocolite ulcerativa? Retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal, assim como hoje as pessoas escutam muito sobre síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. O meu intestino, de um dia para o outro, o meu corpo começou a atacar o meu intestino. Eu perco a mucosa protetora do meu intestino e começo a gerar úlceras. Eu perco a flora intestinal e ulcero. Então eu sangro e tenho crises de gases e de diarreias até 30 vezes por dia. Então, quando a pessoa me vê num palco hoje em dia, quando ela vê o meu sacrifício e o meu esforço de entrar para representar bem o Norte, elas podem ter ciências, cara, que eu não faço somente uma preparação, eu me venço cada dia numa preparação, assim como eu me venço todos os dias da minha vida para tentar minimizar os efeitos que uma doença me causa, transformando e cuidando da vida de outras pessoas. Porque, cara, se eu puder evitar, se alguém pudesse ter falado para mim, Daniel, para de fazer isso daqui porque você vai ter uma doença e a sua vida vai ser destruída, cara, eu pararia. Mas naquela época, essa doença era uma doença nova e eu não tive alertas. E simplesmente de um dia para o outro eu tive esse problema. E hoje, cara, a gente consegue enxergar quando a pessoa está chegando prestes a ter uma doença. Mas geralmente tem um gatilho, né, Daniel? Isso, cara. Então, assim, cara, assim, a minha realização pessoal é fazer parte da nova vida que eu gero para as pessoas, mudando seus hábitos. Só que você sabe que para mudar hábito é muito difícil, né, cara? Todo mundo quer facilidade. Hoje as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E de alguma forma Deus me concedeu o dom e um talento para enxergar a alma das pessoas. Então, hoje, cara, eu não faço uma dieta, eu mudo vidas. Então a nutrição, ela só é o nome da porta de entrada para as pessoas chegarem até o Daniel e a minha equipe treinada por mim. A partir do momento que ela está ali, cara, independentemente se ela queria ganhar massa ou perder gordura, o que fosse, ela vai ser mudada. E a gente consegue, do nosso jeito, do nosso método, entrar dentro do coração, da alma, e essa pessoa ela começa a ter uma mudança de vida com acolhimento e um encantamento e um carinho, e quando ela menos percebeu, ela está mudando. E as coisas acontecem de uma maneira muito natural, né? Não é aquele baque, né, de dieta. Nossa, eu até brinco aqui, vem um paciente, né, que às vezes fala, poxa, Leandro, é porque eu fumo, é porque eu bebo, é por isso que eu não emagreço, por isso que eu acho difícil. Eu falo, não, mas cara, não tem nada a ver. Você não precisa, sim, parar de fumar para começar a ter uma vida melhor, parar de beber para ter uma vida melhor. Você vai fazendo isso aos poucos. Você ganhando qualidade de vida, aprende a se alimentar, sai do sedentarismo, começa a melhorar teu sono, começa a melhorar a tua ansiedade. Cara, cada vez mais os hábitos ruins vão perdendo espaço na tua vida. Sim. Só que tem uma diferença com a sua profissão e a minha. Quando a gente está doente, ou quando a gente está ficando doente, a gente procura um médico. Mas para procurar um nutricionista, você tem que ter uma decisão muito grande, cara. Um impacto muito grande para você querer mudar a sua alimentação, porque hoje as pessoas estão viciadas em comida, elas não querem perder aquilo que dá prazer para elas sabem disso. Então muitas pessoas não vão ao nutricionista porque tem medo de ficar sem comer, tem medo de passar fome, porque é isso que fazem, né?
Então, quando uma pessoa fala para mim, não, cara, eu preciso, mas agora eu não tô podendo, porque, cara, eu tô numa fase muito ansiosa, eu tô comendo isso e aquilo, eu sei que a pessoa ela tem medo que eu tire alguma coisa. Eu falo, cara, você já pensou? Eu não preciso tirar nada que você faz. Você pode continuar comendo o que você gosta. Eu só quero que você coloque dentro da sua alimentação coisas que constroem você. Só isso, só acrescenta algumas coisas, não tira nada. Eu falei, é sério que eu posso só acrescentar algumas coisas? Eu falei, é só isso que eu quero. Ela começa a acrescentar coisas, uma proteína a mais, alguma coisa a mais, cara, uma vitamina a mais. As engrenagens do corpo dela já começam a funcionar diferente. E outras coisas começam a perder E o você sentido. pesca, aí você vai dando carinho, ela vai entender. Daqui a pouquinho, cara, ela mesma está perdendo a vontade de fazer o que ela fazia antes, porque ela já não vai ser mais a mesma pessoa, nem o mesmo corpo. E assim, cara, eu tenho clientes, Leandro, há 5 anos, cara. 5 anos, eu trato pessoas 5 anos, 2 anos. Então, assim, eu fico muito feliz porque as pessoas não vão até mim. Elas vão até mim, talvez, porque, cara, o Daniel, ele é a minha salvação. Mas elas nem imaginam o que vai acontecer com elas dentro. Porque, às vezes, elas acabam fazendo aquilo que eu queria e não o que elas queriam. Só que do jeito delas, no tempo delas, para elas, individual. Tem pessoas que podem sair de lá, você pegar a dieta e falar assim, meu Deus, o Daniel tá passando muita comida. Ei, é para ela. Calma que a estratégia é dela. Deixa ela comer, cara. Ela comia muito mal, pelo menos ela tá comendo isso e aquilo. Então não tem julgamento. Não julgo ninguém, eu só cuido. Quando você cuida, que você abraça, que você acolhe, cara, você pode ter certeza que você levar a pessoa para onde ela quiser. E o Daniel é grandão, o Daniel sofria preconceito, sofria. Cara, eu não vou no Daniel porque o Daniel é grande. Ainda sofro um pouco, não vou no Daniel porque ele só prepara atleta. Então o meu trabalho, cara, assim, foi tão individual com as pessoas que o meu sucesso veio através de fãs. De pessoas que passaram por mim, que foram indicando o Daniel para outras pessoas, porque as pessoas de fora enxergavam o Daniel grande e musculoso, e as pessoas de dentro enxergavam o Daniel que mudava, que cuidava. Então o Instituto Daniel Guedes, ele cresceu com esse projeto de mudança de vidas. E a gente fez isso tão naturalmente que eu só fui descobrir meu propósito, que hoje vai ser um assunto muito legal na palestra, porque sem propósito, cara, você fracassa. Sem propósito você desiste. Sem propósito você cansa. Sem propósito você fica perdido na vida, você começa a fazer até outras coisas. Então, às vezes você faz as coisas natural, porque é impulso seu, mas você não curte, você não vibra as suas pequenas conquistas. E você começa a correr, parece um cavalo de corrida, você corre, cara, caramba, eu tô cansando, mas eu quero pra lá, mas não tem propósito, cara. Quando você consegue enxergar, anotar seu propósito assim, cara, todo dia agora eu vou acordar porque meu propósito é esse. E você vai parar de falar, cara, que você não tem, que você tem, que você conquista. Então, assim, eu fico muito feliz de hoje estar aqui, tendo a oportunidade de falar para as pessoas da nutrição ou de qualquer área, que eu, como nutricionista, cara, mesmo depois de mais velho, eu posso falar que eu alcancei o topo da nutrição, cara. Hoje, para mim, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais horário, eu tenho um valor, cara, eu tenho uma consulta de nutricionista que supera consultas de médicos. E eu fico feliz, e eu aumento a minha consulta porque eu não tenho mais horário e as pessoas não deixam de ir. Se elas não conseguem comigo, elas migram para a minha equipe, mas elas não deixam de ir dentro do instituto. Eu tenho uma garrafinha, eu trabalho com patente, as pessoas elas se emocionam quando mudam patentes. Então hoje a gente está colocando esse projeto num papel, porque descobrimos que todos os meus profissionais que foram treinados comigo trabalham da mesma forma. Então a gente tem um método. Então o Daniel Guedes tinha um método e não sabia. O Daniel Guedes fazia as coisas naturalmente, mas não sabia que aquilo ali tinha nome, tinha técnicas, tinha regras e tinha um propósito. E aquela coisa, cara, quem aprende a amar o seu propósito, ele fica com você. Quem não gosta do seu propósito, não vibra com ele, acaba não ficando perto de você. Então, todo dia eu planto a sementinha de valores, de propósito para a minha equipe. Né? A minha equipe hoje é uma equipe que eu fico de olhos fechados, as pessoas entram dentro do Instituto, não só pelo Daniel, mas pela minha equipe do Instituto, entendeu? E hoje a gente vai ter a oportunidade, juntamente com o Leandro, que é o cara que tem um propósito de acender as luzes das pessoas, que eu já sei qual que é o propósito dele, que acendeu a minha, né? A gente vai mudar a vida de muitas pessoas aqui, e quem for na nossa palestra hoje pode ter certeza que nunca mais sairá sendo a mesma pessoa e nem ganhará mais o mesmo valor, terá custos, será remunerado, simplesmente porque vai entender a questão dos seus valores, dos seus princípios e a sua venda de valor. E o mindset muda muito, né? Nós estávamos conversando agorinha ali, Daniel, sobre isso, cara. O que é objetivo? As pessoas confundem muito objetivo e propósito.
Porque o objetivo, cara, é uma coisa que você chega lá e já começa outro. Ah, não, meu objetivo é trocar de carro. Trocou de carro, já tá pensando no próximo, agora meu objetivo é trocar de casa. Só que essa pessoa vai perdendo qualidade de vida, ela vai perdendo o entusiasmo que ela tem e ela sempre fica com a sensação que falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E as pessoas em volta, às vezes, pelo fato dela não se encontrar, não conhecer o próprio propósito, ela começa a se tornar desinteressante como profissional. Eu já passei por isso. E como é que foi que era essa virada de chave? Cara, eu já passei por isso e eu tive que enxergar isso e Deus me mostrou isso no tempo certo. Porque eu já cheguei no topo de várias coisas tudo que eu fiz eu cheguei no topo e depois eu caía. Porque eu caía, porque eu me desinteressava, porque eu não tinha propósitos, eu não tinha metas, eu não tinha um palco para subir, entende? E aí eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, cara. Então quando eu comecei a desanimar novamente, tá dando tudo certo, tá tudo funcionando, eu comecei a desanimar, falei, cara, de novo. Foi quando eu descobri propósito. E eu falei, cara, eu já sabia que era assim, eu só não sabia que era meu. E agora eu falo para ele, eu acordo, eu chego na minha clínica todo dia e falo, hoje eu vim transformar vidas. Eu vou para Boa Vista transformar vidas. Eu estava em Las Vegas, atendendo em Las Vegas, transformando vidas. Eu sentei em Las Vegas com pessoas que falaram assim, cara, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui, Deus não me trouxe para cá à toa. Eu tinha que estar aqui, cara, em Las Vegas, atendendo essa pessoa, ou poderia acontecer coisas pior. Porque não é simplesmente o fato de você passar uma dieta, cara, é de você cuidar de pessoas. Então, nós somos cuidadores. E quem cuida, cara, cuida com o coração. Quem não cuida, cara, é simplesmente aquele médico. Eu vou falar, é aquele médico que ele tá lá contratado pelo hospital, recebe um paciente, trata mal. Se aquele paciente pudesse escolher, ele escolheria nunca mais ter que passar na mão daquela pessoa que está ali dentro. Porque com certeza ela escolheu uma profissão, mas ela não gosta de cuidar de pessoas. E a nossa área de saúde é a área que tem que cuidar de pessoas. Então talvez muitas pessoas não são bem-sucedidas, nem com elas mesmas ou na profissão, porque não gosta de cuidar de pessoas. Se você não gosta de cuidar de pessoas, não entre numa área que você precisa cuidar de pessoas. Você tem que mexer com outra coisa, mexer com papel, cálculo, computador. Exatamente, concorda? Total. E o mais engraçado disso aí, Daniel, é que quando a gente percebe para onde as coisas vão andando. Hoje a prestação de serviço ela tem sido uma coisa totalmente diferente do que se via antigamente. Pensar, ramo da nutrição, ramo da educação física, ramo da medicina, ramo do mecânico. Antigamente, o serviço era mais importante. Ah, vou lá entregar. Não, esse cara, desculpa a palavra, esse cara é um pau no cu, só que ele trabalha bem. Esse cara, não sei o quê, mas as pessoas toleravam as outras. Hoje, com essa virada de chave do acolhimento, do bom trato, do interesse na outra pessoa, nossa, que legal, acabou aquela coisa de, e aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, como você tá? Tudo bem. Então, hoje as pessoas olham, principalmente na nossa área, tem muito mais empatia. Você enxergar o que o cara tá passando, e às vezes até minha secretária fala assim, nossa, doutor, esse paciente vai ser difícil. Não, relaxa, ele não deve estar num dia bom, mas quando ele sair daqui, ele vai sair melhor. Porque ele não veio aqui para falar de gordura, ele não veio aqui falar um monte de coisa. Só que ele foi encaminhado para isso. Chega aqui, as coisas mudam. Tu melhora o sono do cara, você melhora a ansiedade do cara, você começa a abrir o olho dele com uma vaidade que ele nem sabia que tinha. E daí as coisas, o dinheiro só começa a perder um pouco do sentido na vida do cara. Porque às vezes ele pode, só que ele não abriu o coração para aquelas possibilidades. Aí ele vai achar caro. Vai achar caro. É natural, Se né? ele não chegar a valor, ele vai achar caro. Não tem como. Né? E, cara, conta pra mim agora. Vamos entrar nessa parte um pouco mais técnica aqui, Danielzão. Cara, vamos lá. Digamos que pessoas estão hoje assistindo esse podcast e falam assim, olha, eu queria mudar um pouco dos meus hábitos. Vamos pensar assim, 5 hábitos iniciais para quem tá saindo do sedentarismo, saindo de uma vida desregrada. Pode começar a incluir na rotina a partir de amanhã, segunda-feira. Cara, eu acho assim, a primeira questão da mudança é a questão de decisão. Muitas pessoas falam assim, eu queria emagrecer, eu queria perder peso, eu queria parar de beber. Mas elas não se decidem. Não adianta eu dar cinco opções de mudança se a pessoa não está decidida a mudar. Então, o que é mais difícil, o que gasta mais energia para mim, mas é o que é o mais massa, é quando a pessoa chega lá dentro assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu pergunto assim, não, você já decidiu o que você vai fazer? Porque não importa se seja fácil ou difícil, se você não tiver decidido, você não faz. E a pessoa não faz. Então, a gente chama de decisão concreta. A decisão concreta, digamos que você colocou um ok num cimento fresco.
aquele cimento vai secar. Ali foi uma decisão concreta. Se você colocar um ok numa areia, qualquer coisa desmancha o ok, entendeu? Então, mas a gente pode falar sobre questão, o que mais impacta nos meus pacientes em relação aos pilares que eu trato? Rotina, tempo. Ninguém tira tempo para comer. Ninguém tira tempo para colocar dentro do corpo aquilo que ele precisa todos os dias. Eu vou falar assim, só para a gente encerrar, para o Leandro entrar, para a gente fazer a nossa palestra, o que eu falo para todo mundo. O nosso corpo possui 100 trilhões de células. 50 bilhões de células nós renovamos todos os dias. 50 bilhões de células velhas doentes saem, 50 bilhões de células novas se constroem. Mas para você produzir uma célula saudável, você precisa de 44 nutrientes. Será que você está colocando 44 nutrientes dentro do seu corpo? Cara, você não está. Se você não consegue produzir uma célula saudável, 50 bilhões se tornam de células ruins por dia. Neurônio, cara, é célula. O que as pessoas estão hoje, cara? Ansiosas, deprimidas, dificuldade de cognição, de lidar com problemas. A maioria das pessoas, porque comem mal, produzem células ruins, neurônios ruins. Falta nutrientes para a construção de uma célula saudável. Mas a gente não quer uma perfeição. Eu sempre tento gerar uma reflexão do que falar o que ela tem que fazer. Porque se eu falar que ela tem que fazer isso, mas não fizer sentido para ela, ela sabe que tem que fazer, mas não faz sentido. Ela pode não fazer. Ela não entende o benefício ainda. Mas a rotina, cara, é de você, pelo menos, organizar que dentro do seu dia, para o seu corpo, diariamente, você precisa de quantidade de proteína específica. Você precisa de energia, de carboidrato. Você precisa, pelo menos, parar um horário no seu dia para você poder colocar aquilo que seu corpo precisa, que são os 44 nutrientes, né? Depois a pessoa vai ter que se movimentar. Mas lembra, cara, tudo que ela precisa fazer, se não tiver uma decisão, ela não vai fazer, mano. Você vai falar para ela tudo, você vai escrever, beabá. A pessoa vão lá no Baracate, vão lá no Paulo Musi, vão em grandes profissionais também, cara, e voltam e não fez nada. Porque não é que ele tinha o caminho das pedras, mas a decisão de seguir o caminho das pedras é da pessoa. Agora, se você acolhe ela, se você cuida dela bem, se você abraça ela, se você tem paciência, se você tem carinho, você vai ajudando ela a fazer, nem que seja devagarinho. Quando você percebeu, meu irmão, ela está contigo, está no nível patente 5. Que é eu fui levar uma patente 5, que é a máxima que eu tenho para um cara lá de para 2 caras de Las Vegas à distância. Um é gerente da Texas de Brasil, chamado Arthur, e o outro, cara, é gerente da Chanel. Era um cara que o Leandro conheceu, cara, não tinha hábito nenhum. O cara foi competir esse ano. Então não é que ele se tornou um atleta. Assim como você começa a jogar tênis um dia num clube, e você não sabe jogar, daqui a pouco você joga, tem um torneiozinho lá interno, você vai lá, cara, eu vou jogar, é um esporte. Assim como o cara tinha um físico ruim, hábito ruim, autoestima ruim, ele conseguiu construir autoestima, bons hábitos, cara, eu queria competir também, porque ele está se sentindo bonito. Cara, e você não tem noção que foi lá ver isso acontecer. A pessoa nunca tirou a camisa para ir pra praia, nunca tirou a camisa numa piscina. E ela tá indo agora pra praia, mano. Ela vai trabalhar 10 dias ali que ela tem e vai pegar férias lá da Chanel pra ir pra praia, cara. Pra tirar a camisa. Isso é mudança. Então, eu vendi nutrição? Não. Eu entreguei para ela um valor muito maior chamado autoestima. Então, é isso que você entrega. E eu sei que você entrega isso também. Até porque quando eu entrei aqui, você já me entregou outras coisas só de eu olhar. Eu falei, caramba, que massa, cara, eu tenho que fazer um negócio assim também parecido com o dele, tá muito bonito. Eu me senti em casa aqui. É porque o legal, te contar um pouco da história do Tecnobuddy, e faz muito sentido disso tudo que você falou. Porque a história da Tecnobuddy, ela, até brinquei com você, cara, nunca tive a ideia de ter uma academia, nunca foi o meu foco. Só que eu precisava fechar o elo de comunicação, de ligação, que era o quê? O cara saía do meu consultório, trabalhava tudo aquilo, o cara estaria hypado, eu vou fazer, vai dar certo, tal. A hora que ele ia se movimentar, chegava na academia, a energia do cara que recebia ele era diferente. Então quebrava 50% daquilo que eu tinha feito. Era beleza. Aí ele chegava no exercício, que não é uma coisa agradável, porque o cara tá sedentário há muito tempo, ele começar a se movimentar os primeiros 7 dias ali é desconfortante. E você precisa de alguém que fala assim, ei, isso aí, parabéns, cara. Você tá indo bem, vamos lá, amanhã de novo, hein? E o cara muitas vezes não tinha. E eu falei, cara, beleza. Isso é culpa minha? Não é culpa minha. Só que eu preciso resolver isso na vida das pessoas. Eu preciso trazer o exercício de uma maneira
mais tranquila, mais legal, mais confortável. Entender que não é coisa de marombeiro, que não é pra ficar grandão, não é. É pra ter saúde. E uma vez que você enxerga isso e começa a resolver o problema das pessoas que não tem nada a ver com você, aí você começa a se tornar um bom ser humano antes de um grande profissional. É por isso que eu posso falar que o sucesso hoje, cara, que eu tenho com as pessoas é porque eu me liguei a outras pessoas que cuidam de pessoas. Então hoje o Daniel Guedes nunca trabalhou sozinho. Eu sempre trabalhei com outras pessoas que complementavam o meu trabalho. Porque a dieta não faz nada se a pessoa não fizer uma mudança numa atividade física. A pessoa, se ela não tiver uma pessoa que entenda, que fale a linguagem dela, não vai conseguir fazer ela fixar num treino, né? Então, assim, são pessoas que se ligam com pessoas com o mesmo propósitos e a gente consegue segurar o paciente. Então, assim, até para mim indicar o personal, eu tenho que saber qual que é o perfil do meu cliente, o perfil do meu personal para poder fazer a conexão. Ou eu vou perder meu aluno, porque o resultado físico depende, a demanda é gerada em treinos. Eu preciso de treino, cara, para as pessoas, porque elas querem se ver, autoestima é físico, é estética, é visual, elas não vão conseguir só isso sem uma atividade física, entendeu? Meu irmãozão, eu tenho uma palestra. Foi um prazer, obrigado pela conversa, já me abriu a mente até para palestra, vou deixar o Leandro Portela falar um pouquinho, senão a gente vai chegar lá e todo mundo vai chegar lá, menos a gente. Com certeza mesmo. Pessoal, obrigado, Boa Vista, obrigado, tá? Vocês podem se direcionar hoje, o nosso evento mudou, vai ser agora lá no Hotel Aipana, a partir da 1h, vocês já podem chegar lá. Cara, vocês, como eu falei, se preparem para sair de lá outras pessoas, assim como eu acho que eu toquei no seu coração hoje. Com certeza, meu irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado, fica com Deus. E esse foi mais um Buddycast. Obrigado pela audiência, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.